Enfim, e aí eu tive uma visão que eu cheguei aqui. Eu tive uma visão que eu estava aqui em BH e era um teatro. Pera. Ai, me chama. Não, mas eu tô chorando. Relaxa. Mas, ai, vou estragar a maquiagem que ela fez em mim. Mas eu já tirei foto, então tá. E aí eu tive uma visão que eu tava em BH e... É difícil. E era isso, ou não? Não, era difícil. É difícil falar porque... Ai, não sei. Não, vamos fazer outra pergunta. E depois... Então aqui, ó. Toma uma aguinha. Calma, gente. Não foi ruim. Pois é, foi uma visão boa, mas é só porque você tá ficando emocionado por... Sim, e vou falar assim... Todo mundo sabe que, ou não sabe, mas... eu cresci na igreja, mas aí teve um tempo que eu parei de ir, que eu me mudei pra minha cidade e parei de ir. Parei de ir porque ninguém ia na igreja que eu ia, minha mãe nenhuma, meu pai não frequentava, então eu fiquei sem ir. E aí foram 2 anos, eu acho, e foram os 2 anos, piores 2 anos da minha vida. E eu voltei porque eu só frequentava a igreja porque era um costume. E não porque eu amava Jesus. E... Ai, vou morrer. Vou morrer. E tô tremendo porque eu nunca falei de Jesus pra tanta gente. Quer dizer, no Snap, que é pra milhares, mas... peraí. Vou conseguir, juro. E aí, eu fui criando mais intimidade. E um dia eu tava conversando com uma pessoa e eu fiquei... Por que as pessoas têm visões? Por que as pessoas... Deus mostra as coisas pras pessoas e pra mim não? E foi nesse dia que eu tive... Eu tava conversando com essa pessoa e eu falei, eu vou orar aqui em casa e eu vou tentar que Deus me fale alguma coisa sobre você. E aí eu fui tentar fazer isso e ela fazendo a mesma coisa na casa dela. E aí eu orei e pedia... Eu ficava, Deus, por favor, me mostra alguma coisa sobre ela. Por que as pessoas veem e eu não? E eu me forçava muito, eu pedia muito. Eu fiquei durante, 30 minutos tentando ver alguma coisa sobre ela. Era a primeira vez que eu estava falando com ela pelo WhatsApp, eu nunca a vi pessoalmente. E eu tava me forçando a ver alguma coisa sobre ela e pedindo pra Deus me mostrar alguma coisa sobre ela. E eu vi outra coisa. Eu vi aqui lotado com vocês e eu falando de Deus pra vocês e todo mundo chorando e foi louco. Foi louco porque... E a sua visão confirmou que você está em Belo Horizonte. Então é Deus que está mandando você falar isso para nós. É porque não... Eu descobri há pouco tempo que tudo isso aconteceu, que era para eu influenciar pessoas, para elas conhecerem Jesus, porque eu quero que as pessoas sintam o que eu sinto e que as pessoas conheçam Ele. Porque, sério, eu mudei totalmente. Eu não sou mais a pessoa que eu era, porque depois que eu conheci Jesus, minha vida mudou completamente. Eu posso dar um exemplo para vocês que eu nunca contei em público, mas eu frequentava a igreja por frequentar, e às vezes a gente frequenta por um costume, mas nunca sentiu, nunca teve realmente uma vontade de ir. E teve uma época da minha vida que eu parei de ir, mas eu continuava lendo a Bíblia e orando antes de dormir. Eu achava que era o máximo fazer só isso, e eu achava que estava bom e que, ok, tô agradando a Deus por orar antes de dormir. E às vezes dormia com a mão no coração, porque eu dormia no meio da oração.
E eu achava isso o suficiente. E eu viajava com a minha Bíblia e lia a Bíblia, lia a Bíblia. Tanto é que depois eu... é muito estranho falar isso pra vocês. Porque às vezes tem gente aqui, por exemplo, que não acredita, mas como a maioria acredita, então eu acho que eu tenho que falar. E não é... Eu tenho que falar porque Deus me mandou aqui e não foi pra vocês saberem da minha vida. Não foi pra... Não foi pra, tipo, eu falar como eu comecei os vídeos. Foi só porque tem gente aqui que precisa voltar. Deixa eu só continuar. Tá, fica à vontade. E teve uma fase da minha vida e todos nós pecamos, óbvio. E quando você peca uma vez, você vira escravo daquilo. Porque a gente é acostumado, a gente cresceu assim. Então é meio que normal do ser humano mentir e tantas coisas que a gente faz e que a gente peca todos os dias e todas as horas. Mas a gente acha isso normal, mas isso afasta a gente de Deus. Porque tem muita gente que acha que mesmo pecando e fazendo coisa errada, não existe. Isso é a coisa que separa a gente dele. Então, às vezes eu recebo muita mensagem falando, pessoas pedindo ajuda e contando da vida delas. E eu me emociono todas as vezes na minha casa, porque antes de eu postar qualquer coisa no Snap falando de Deus, eu peço pra ele o que é pra eu falar. E ele me mostra o que é pra eu falar e depois eu vejo os comentários, eu vejo os directs e eu fico, caraca... Eu entendi realmente por que aconteceu tudo isso. E não é pra eu ficar falando besteira e não acrescentar nada na vida de ninguém. Eu só quero que as pessoas entendam que não existe vida sem ele. Porque a gente acha que esse mundo tá ótimo, mas não tá. Tudo que a gente faz... Desculpa, tô falando demais, mas... É que eu preciso falar. É sua. Todo eu mundo preciso vem falar. aqui pra te ouvir. E a gente acha que as coisas do mundo preenchem a gente, mas não preenche. Elas te satisfazem momentaneamente. Eu achava o máximo sair pra festa e balada e dar regaço, porque aquilo me preenchia. Preenchia não, aquilo me satisfazia momentaneamente. Mas eu colocava a cabeça no travesseiro e ficava, nossa, eu sou um lixo. Por que eu faço isso? Eu fazia tantas outras coisas que... Só porque eu estava no meio de pessoas que faziam isso, eu fazia. Porque eu era influenciada. E eu estava vendo que estava alguma coisa errada. E quem conhece a palavra e está distante, quem conhece o certo e quer fazer as coisas do mundo, todo mundo sabe as coisas do mundo, mas quem quer fazer as coisas do mundo não consegue fazer direito. Sabe? Você não consegue pecar direito porque você conhece o certo e você também não consegue adorar direito. Foi o que eu tava falando com... Eu esqueci o nome da menina, mas tava falando no carro com ela e a gente não pode ser morno, sabe? E tem muita gente que não conhece Deus e muita gente que tá desviado, muita gente conhece a palavra ou tá preso a alguma coisa, a religião, eu não vou na igreja porque eu tenho que ir de saia, eu não quero ir porque é chato, a igreja, antes eu ia por necessidade, não por necessidade, mas porque eu falava, eu tenho que ir, mas eu saía do mesmo jeito, e hoje, eu meio que encontro Deus todos os dias, não fisicamente, mas todos os dias, porque na igreja eu só vou para agradecer e para receber, mas eu tenho que viver isso, então... Eu abri mão de muita coisa, eu abri mão da minha vida, eu abri mão de tudo que eu fazia, eu abri mão de sair, eu abri mão de várias coisas. A gente tem que abrir mão de muita coisa para conseguir ver, para conseguir sentir, para conseguir entender. E eu só consegui ter essa visão porque eu tenho agora uma intimidade, sabe? E muita gente me manda mensagem e eu tive essa visão muito doida. E eu comecei a ter visões sempre. E eu não sabia se eu podia falar, porque minha mãe, enfim, a gente tinha conversado. Ela balançou o braço. E é muito louco, e sério. E eu não sei o que dizer, as pessoas só precisam voltar. Deus me mandou aqui
Porque tem gente aqui que precisa voltar, e tem gente aqui que precisa entender que nada disso vale se você não tiver Deus na sua vida, nada disso, nada do que você faz, o seu trabalho, a sua escola, nada do que você faz vai adiantar se você não tiver Deus, se você não colocar Ele na frente. E eu abri mão de tudo e coloquei Ele na frente e Ele está fazendo. Durante uns meses da minha vida, eu meio que fiquei solta, fazendo o que eu queria e fazendo coisa errada e enfim, resumindo, não vou entrar em detalhes, mas a minha mãe me falava que Deus ia fechar as portas para mim por eu estar fazendo coisas que não agradavam a Ele, e eu ficava, não, é mentira, tipo, nada a ver. E eu sou de 2 agências, e um dia essa agência me chamou e falou, essas três empresas não querem mais trabalhar com você. E não tem motivo, elas só não querem. E as portas que Deus abriu para mim, Ele fechou. E foi quando eu vi que eu estava decepcionando minha mãe e meu pai pelas coisas que eu estava fazendo, estava decepcionando Deus primeiramente, e que não era aquilo que eu queria. E foi quando eu abri mão de tudo e voltei, porque Deus puxa, Ele puxa aqui e a gente tranca, porque a gente não quer ir, mas Ele puxa mais e a gente tranca, a gente não quer ir. E até uma hora que Ele vai puxar com muita força, e aí vai quebrar, daí vai doer, daí você vai ter que voltar pela dor, e vai ser muito pior. Porque eu voltei pela dor, mas pra mim era maravilhoso, porque eu sabia que aquilo estava acontecendo pra eu voltar. E eu voltei, e não deu nem uma semana, Deus abriu portas maravilhosas que eu nunca tinha imaginado. Quebrou o vaso e reconstruiu. Pois é. E eu, assim... e foi muito louco. E, não sei, desculpa ter perdido o foco, e eu queria muito, porque nessa visão eu vi meus 2 amigos junto comigo, e eu tentei trazer eles, a gente orou por isso. Então, foi muito louco pelo que eu fiz, e eu sabia que eu estava vindo aqui por isso, que eu não estava vindo aqui para ninguém. Não vai te preencher em nada eu dizer como eu comecei a fazer vídeo. Você só precisa sair daqui e fazer o que você sabe que você tem que fazer. E, como diz na Bíblia, quem vem, se você quer ir até Ele, Ele vem até você. Então, se você acha que você está distante, é porque você não está fazendo o suficiente. Mas toda vez que você for atrás, Ele vai vir. E toda vez que você se arrepender, na Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Então, para você voltar é muito fácil. Você tem que se arrepender de verdade. E Deus dá chance pra gente todos os dias. Eu não planejei falar isso. Eu só, antes de eu entrar, eu orei e falei para Deus fazer o que Ele queria fazer. Mas quando a gente perguntou aqui no início o que o pessoal mais gostava, eles falaram que gostavam de quando você liga a câmera e fala o que vem à cabeça. E se é isso que veio à cabeça agora, se é isso que você achava que tinha que dizer, quem gostou do que ela disse, bate palma, por favor. Gente. Acho que essa é a melhor resposta que você poderia ter, se é que ainda existe alguma dúvida na sua cabeça.